Rafael Guimarães. Ele é seminarista, líder de célula e supervisor de célula da Segunda Igreja Batista. E nesta manhã ele vai ministrar a palavra de Deus para o nosso coração. Rafael, bom dia, querido. Bom dia, querida Aline. Deus abençoe. Amém. É uma alegria receber você aqui na rádio. Obrigado por ter aceitado o convite. E que Deus use a sua vida nessa manhã através da palavra. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos, amigos e ouvintes da 104 FM. Que Deus os abençoe grandemente. Mais uma vez, agradeço o convite da irmã Aline. É uma honra e um grande privilégio poder estar aqui nessa hora. Irmãos, na manhã de hoje, refletiremos em um famoso texto, onde trataremos sobre você ser usado por Deus para o reino. Quem Deus usa? Quem Deus usa? Será nesse tema que refletiremos. Vocês verão comigo quem Deus quer usar para a obra dele, onde quer que estejamos vivendo. Essa reflexão nos ajudará a entendermos a importância do nosso papel de cristão, trazendo um renovo para você que está pensando em desistir por se achar incapaz ou indigno de servir a Deus. Sabemos que a vida cristã é afetada por incertezas, como por exemplo, como posso ser usado por Deus se sou tão tímido? Ou, como posso ser usado por Deus se peco tanto, se sou tão falho? Às vezes, temos esses tipos de pensamento, mas saibam que eles são trazidos pelo nosso inimigo, querendo nos fazer parar. Mas essa palavra visa te dar ânimo a não desistir de servir ao nosso Deus, pois cada um de nós tem um chamado específico para um local específico. Aqueles que puderem, abram por favor suas Bíblias em Isaías. Vamos ler Isaías capítulo 6, versos 1 a 8. Diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido! Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a primeira informação que precisamos conhecer sobre essa passagem que acabamos de ler é saber quem foi esse profeta. Isaías é considerado o mais ilustre dos profetas do Antigo Testamento. Ele era um estadista, como um bairrista, que defende a sua terra. E no caso dele, foi profeta do reino do sul de Judá. Inclusive, ele foi muito citado no Novo Testamento, principalmente quando tratou sobre o sofrimento que o Messias viria a passar. Por isso foi conhecido como profeta messiânico, pois os judeus esperavam ansiosamente pelo tempo em que Deus enviaria Cristo, o ungido, para trazer salvação, justiça e cura ao mundo tão perdido. Esse é o contexto geral desse livro. Isaías começou seu ministério profético em 740 a.C. Mas quando Isaías começou a pregar, ele foi usado por Deus com o intuito de advertir o povo contra a vida que eles estavam levando naquela época, vida de impiedade, de adoração a falsos deuses. Mas o profeta insistiu que eles deveriam se arrepender completamente e retornarem a Deus. Vale ressaltar também que o Império Assírio estava dominando o mundo da época, trazendo terror e subjugando as nações. Mas o maior feito do profeta foi quando Jerusalém se libertou desses assírios, mediante sua oração, mais os conselhos dados ao rei Ezequias. E claro, ele contou com a intervenção direta de Deus. Isso tudo entre 716 e 687 a.C. E o propósito do livro foi o de registrar esses acontecimentos para servir de exemplo no futuro. E claro,
claro, por haver uma grande espera pelo Messias. A história de Isaías no capítulo 6, que estamos vendo, está relacionado com o chamado do profeta, onde ele foi purificado e comissionado, ou seja, enviado por Deus para servi-lo. Queridos, todos nós temos um chamado a cumprir. Mas então, quem Deus usa para servi-lo? Deus usa pecadores humildes. Observe o verso 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, esse versículo 5, Isaías foi um homem humilde, pois assumiu ser impuro, ser um pecador, e ainda afirmou que vivia juntamente com o seu povo, entre aqueles que pecavam e não mudavam de vida. Eram idólatras. Mas Isaías também declarou que estava perdido, pois tinha visto o Senhor, o Rei dos Exércitos. Desde aquele tempo, havia um medo muito grande por parte dos hebreus. Medo esse de ver face a face o próprio Deus, pois de acordo com o livro de Êxodo, aquele que visse ao Senhor morreria, pois é uma glória tremenda que o nosso corpo não resiste. E esse foi o medo de Isaías, pois essa história de morte havia sido passada de geração para geração, porque ninguém poderia ver diretamente a Deus, pois logo pereceria. Entretanto, essa visão de Isaías se trata de ele ter visto o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, a quem ele chama de Rei. Mas o que mais me atrai a atenção é que Isaías não se encheu de soberba ou arrogância diante da visão que teve do seu Senhor. Pelo contrário, se sentiu indigno, pois sabia o quanto pecava e também o quanto não merecia ter esse tipo de contato com Deus. Ele sabia dessas coisas porque era um homem humilde, e isso fez a grande diferença em seu ministério. Para entendermos melhor sobre a importância da humildade, eu li uma história de uma pobre jovem inglesa que vivia como empregada de uma família muito rica. Seu trabalho era difícil e, além disso, o dono da casa era desagradável. Mas a jovem procurava sempre ser cristã e viver de tal modo que agradasse a Deus. Porém, vivia caindo na caminhada. Ela se irava, falava mal de seu patrão, e isso a deixava muito triste. Sempre vinha à sua mente esse pensamento: como posso fazer de forma cristã um trabalho tão rude para esse homem que me trata tão mal? Então, em certa manhã, o patrão lhe trouxe os sapatos cheios de lama e deu duras ordens para que ela os limpasse. Ela se encheu de revolta por ter que fazer aquilo, mas à medida que os ia limpando, começou a pensar diferente. Se fossem estes os sapatos de Jesus, como eu os faria brilhar? E assim o fez. Queridos, essa jovem entendeu que na vida devemos fazer tudo com humildade, como se fosse para o nosso próprio Senhor Jesus. Se agirmos assim, faremos a diferença. Com isso, Isaías nos ensina que para Deus nos usar com sabedoria, antes temos que ser humildes, a tal ponto de reconhecermos os nossos pecados e, por conseguinte, nos arrependermos, mudarmos de atitude, assim como aquela menina da história. Mas o fato de Isaías se ver como um pecador nos ensina que esse é o primeiro passo para sermos bem usados por Deus, pois a honra, a glória e o louvor não são nossos, e sim do Senhor. Se você já está servindo a Deus e sente-se assim, muito pecador, não desanime. Esse sentimento em seu coração é bom, pois você entende que por si só não é capaz de fazer nada, pois erra. Mas entenda que mesmo assim devemos ser humildes diante de Deus. Todos os grandes exemplos de cristãos foram, antes, pessoas humildes que reconheceram ser falhos. Esses foram os que mais fizeram a diferença para o reino, pois o coração deles estava totalmente voltados para o agir de Deus. E não se iluda, meu querido, somente os humildes reconhecem isso de fato. Continuando, quem Deus usa para servi-lo? Deus usa quem se dispõe. Observe os versos 6, 7 e 8 de Isaías capítulo 6. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós?
E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, no verso 6, um anjo veio até o profeta com uma brasa viva. E essa brasa era um incenso do altar, perto de onde estava o Senhor, na visão que Isaías tivera. Era uma brasa que simbolizava um fogo santo para purificar Isaías de todo o pecado que cometeu. O verso 7 fala sobre os lábios que foram tocados e a culpa removida. Na verdade, Isaías está representando o mensageiro da palavra de Deus que seria enviado. Queridos, nós somos como boca de Deus nessa terra. Outro detalhe interessante é que Deus também tocou Jeremias, Ezequiel, entre outros tantos. Saibam que Deus age em todo aquele que será usado por ele. No verso 8, após Isaías ter sido perdoado de suas culpas, o Senhor faz uma pergunta interessante: quem irá por nós? Os teólogos antigos do primeiro século interpretaram essa pergunta no plural, como sendo mais uma referência do Antigo Testamento à Trindade, referindo-se ao Pai, Filho e Espírito. Mas é no final do verso 8 que está o diferencial do profeta Isaías. Após ver o que Deus fizera em sua vida, estando agora limpo e purificado do pecado, ele se dispôs a ser usado, pois a resposta foi dada ao chamado em prontidão: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa prontidão de Isaías deve ser um exemplo claro a nós de oferecimento à obra, para que saiamos do comodismo, da estagnação, para que sejamos usados por Deus. Irmãos, precisamos nos dispor. Digam ao Senhor: Pai, eu estou aqui, me usa, quero te servir. Conta-se que, durante a Guerra da Independência norte-americana, um rapaz se aproximou do comandante e presidente George Washington e lhe disse: meu comandante, quero que saiba que creio de todo o coração em ti e na causa que defendes. Washington agradeceu firmemente aquelas palavras e o perguntou: em que regimento está servindo, meu jovem? Eu não estou no exército, senhor, sou apenas um civil, disse o rapaz. Mas está disposto a servir a sua pátria, assim como crê nessa causa? Sim, é claro, sonho servir e ser usado para o meu país. Então o presidente lhe disse: se você realmente crê em mim e também na causa que defendo, venha se unir ao exército imediatamente, pegue uma farda e armas e venha para a luta, pois preciso de você. Irmãos, precisamos entender, assim como esse jovem da ilustração, que para sermos usados, precisamos nos dispor, assim como ele fez. Entenda isso, Deus nos usa para servi-lo, e isso é uma honra. Mas aplicando ao nosso contexto, Deus faz a obra dele contando conosco para pregar, testemunhar, cuidar, visitar, discipular, ensinar, orar pelos outros, enfim, mostrar ao mundo quem Deus é. Por exemplo, sabemos que Jesus chamou 12, andou com eles, ensinou, mostrou como se faz na prática e deixou o mandamento do ide, ou seja, pratiquem isso que eu, Jesus, os ensinei. Mas como estamos vendo, às vezes nos achamos inferiores ou então incapazes de trabalharmos nessa obra, assim como anteriormente Isaías se achou. Talvez por causa de pecado, ou por vergonha, ou até mesmo por falta de entendimento. Querido, não deixe o inimigo paralisar você, culpar você, porque se você quiser, meu irmão, Deus irá te purificar, irá te capacitar, assim como na vida do profeta. Basta que se arrependa dos pecados que todos nós cometemos. Todos nós precisamos genuinamente pedir a Deus misericórdia. E como Ele o é, irá nos perdoar e nos mostrar o que fazer e onde fazer. Porém, lembre-se que Deus irá usar aqueles que se dispõem a serem usados. Então se disponha e você será canal de bênção para as muitas e muitas vidas. Pessoas precisam de você. Ame-as. E finalmente, você se lembra da pergunta que eu fiz no início da reflexão? Quem Deus usa? Hoje nós vimos que Deus quer usar aqueles que assumem que têm falhas, que são humildes perante o Pai, reconhecendo seus erros, e que Ele quer usar principalmente os que se dispõem a servi-lo, independente dessas falhas, pois o próprio Deus nos purificará para a boa obra dele, para assim abençoarmos outros.
No mês passado eu vi uma frase no Facebook da irmã Ávila Poubel que me chamou a atenção, pois dizia: Deus não usa os perfeitos, Deus usa os sinceros, porque os perfeitos tentam usar a Deus. É verdade, irmãos, pois infelizmente muitas pessoas querem usar a Deus, mas no sentido de fazer dele um gênio da lâmpada, que você esfrega e usa quando quer, ou então quando está em apuros, com problemas, e que assim ele irá realizar todos os nossos desejos, do eu, do meu bem-estar. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. Entretanto, o que vimos nessa manhã é que precisamos ser servos humildes e sinceros, conhecedores dos nossos pecados e limitações, e que a partir disso, se nos dispusermos, seremos usados por Deus para sinalizarmos o reino dele nessa terra, para que as pessoas venham a conhecer de fato o autor da nossa fé. Irmão, irmã, Deus quer usar você para ser bênção em outras vidas. Existem pessoas que vão conhecer a Deus através da sua vida. Então anime-se, se disponha e diga: meu Deus, eu sou pecador, eu sou falho, mas por favor, tendes misericórdia de mim e me use. Queridos, se vocês se sentiam assim, incapazes de serem usados por Deus, agora lavem o rosto, enxuguem as mãos e vão, façam como Isaías: Pai, eis-me aqui, me purifique e me envie, me faça um servo fiel ao Senhor. Vamos orar, irmãos? Você aí do outro lado, que pode, curva sua cabeça, feche seus olhos. Esse é o momento que você acalma o coração, olha para dentro de si mesmo e pede ao Espírito Santo que te faça entender aquilo que é da vontade dele. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã em que as tuas misericórdias se renovaram sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós te pedimos, Pai, que essa mensagem permaneça em nossos corações por muito tempo, Senhor, para que entendamos, Pai, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e que cumpramos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que essa palavra traga crescimento, que nos dê oportunidade de serviço, Senhor, para sermos usados, Pai, para abençoarmos tantas pessoas que precisam, Senhor. Pessoas essas que estão à nossa volta, talvez na nossa casa, Senhor, talvez na nossa rua. Espírito Santo, nos ajude a servir bem ao nosso Deus, a entendermos o quão limitados somos, mas que assim como foi feito com o profeta, Senhor, o Senhor é capaz de purificar a nossa vida e nos usar, Pai. E nós nos dispomos a isso, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe a rádio, os funcionários, os familiares, Pai, que todos os dias têm trabalhado tanto, Pai, para o Teu reino, abençoado as pessoas com hinos, canções, com palavra, reflexão, testemunho, Senhor. E nós temos visto, Pai, quanta diferença isso tem feito, Pai, na vida dessa cidade, na vida do povo itaperunense, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina que o Senhor é capaz de nos purificar e nos enviar, Senhor. E nós te louvamos por causa disso. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e nos ensina, Senhor. Confronta onde tem que ser confrontado. E, por favor, Pai, nos mostra o caminho que devemos seguir para fazer o Teu nome conhecido. Em nome de Jesus. Amém. Agora são 10h46 na 104 FM. Bom dia para você. E nós ouvimos aí essa palavra abençoada com o irmão Rafael Guimarães, lá da Segunda Igreja Batista. Rafael, que mensagem abençoada. Amém, irmã de Deus. Falou ao meu coração, eu tenho certeza que falou ao coração dos nossos ouvintes também. E agora, Rafael, nas suas considerações finais, você pode mandar um alô para quem você quiser e fazer os seus agradecimentos também. Obrigado, Aline. Em primeiro lugar, lógico, agradecer a Deus. Amém. Porque sem a graça dele, eu não poderia estar aqui. Quero agradecer também minha família, meus pais, minhas irmãs, que têm me apoiado tanto nesse chamado, nesse convite de Deus para poder estar me usando. E eu sei que é graça de Deus. Quero deixar um abraço principalmente para minha mãe, que está me ouvindo lá em Rio das Ostras. Eu sei o quanto que ela estava esperando por esse momento. Quero deixar também um beijo para minha noiva, Regiane, para a família dela,
Um abraço para todos os pastores, ministros lá da Segunda Igreja que têm me apoiado, dado oportunidade. Todos vocês aqui da Rádio 104, que Deus continue abençoando, usando vocês. E também para os amigos do seminário, os professores, os colegas de turma, principalmente o pessoal do terceiro ano, que a gente tem caminhado junto. E quero também deixar aqui alguns convites para os irmãos que estão nos ouvindo agora. Primeiro convite para você vir conhecer a nossa igreja, os cultos de domingo, 9h30 da manhã, 5h30 da tarde, 7h30 da noite. Nós estamos lá para te receber, para te abençoar e para você receber mais da parte de Deus. Quero convidar você também que está nos ouvindo para vir conhecer as células da Segunda Igreja, líderes preparados, homens e mulheres que se dispuseram ao chamado e estão trabalhando para o reino de Deus. Quero aproveitar e deixar um abraço para células da minha supervisão, 42, 43, 44, 57 e 75. Quero também deixar mais um convite especial. Sábado agora, dia 9 de agosto, às 8 da noite, teremos o nosso Luau Cib Jovem, na Chácara do Pedrinho, na Capelinha. Às 20 horas, com o tema Fogo, nós teremos a ministração da palavra, louvor por conta do querido Márcio Osmarino. Então você é o nosso convidado. E no final do mês, teremos o Congresso da Juventude, dias 29, 30 e 31 de agosto. Então, esses são os convites para você vir a conhecer mais pessoas novas que estão dispostas a andar com Deus. Aline, mais uma vez, obrigado, foi uma honra, um grande privilégio estar aqui. Eu que agradeço a sua presença aqui nessa manhã, tá bom, Rafael? Deus te abençoe, abençoe sua noiva. E um abraço aí para toda a nossa querida Segunda Igreja Batista em Itaperuna. A Segunda Igreja Batista fica lá na rua Jaime Porto, número 292, no bairro Niterói. São 10h49, nós vamos para o apoio cultural e daqui a pouquinho a gente está de volta.